Salve, salve, senhores! Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero te convidar para dar uma passeada nos principais fatores capazes de alterar o valor desse carinha aqui do ΔH. Por isso eu te convido a dar um like nesse vídeo, ficar de olho na tela e vir comigo. Então, galera, o ΔH de uma reação, como a gente já trabalhou, ele mostra a variação de entalpia de uma determinada reação. Cada reação tem o seu próprio valor de ΔH. Acontece que alguns fatores podem alterar esse valor de ΔH, aumentando ou diminuindo. Nessa nossa aula nós veremos os três principais fatores. Então, sem perder muito tempo, olhe na tela para a gente conhecer que fatores são esses. O primeiro fator é o estado físico dos participantes. O estado físico das substâncias interfere no valor de ΔH de uma reação química. Esse esquemazinho aqui você já conhece. Ele está representando os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Nós também já trabalhamos que a relação de energia é a seguinte: à medida que eu ando do estado sólido em direção ao estado gasoso, a energia interna das moléculas tende a aumentar. Se eu ando no sentido inverso, ou seja, do estado gasoso para o estado líquido, essa energia interna tende a diminuir. Então, de maneira gráfica, a gente pode representar da seguinte maneira. Nesse gráfico, a gente percebe aqui nessa coordenada que a energia aumenta de baixo para cima e ela está representada em kJ por mol. Aqui nesse patamar zero, eu estou percebendo duas substâncias simples, daí a energia ser zero. O H2 gasoso, assim como o O2 gasoso. Esses dois são os reagentes que formam a água, ou seja, eu tenho uma reação química que vai formar a água. Acontece que eu posso formar água no estado gasoso. E se eu formar água no estado gasoso, olha aqui quanto eu liberei de energia. 242 kJ de energia. Sinal negativo indicando que o processo é exotérmico. Entretanto, eu também posso formar água, só que num estado diferente, ou seja, no estado líquido. Se eu formo água no estado líquido, agora eu preciso liberar um quantitativo ou uma quantidade de energia de 283. Perceba que eu tenho água no estado gasoso, água no estado líquido. É água, eu estou mudando apenas os estados e houve uma diferença aqui na quantidade de energia liberada. Se nós colocarmos isso em uma reação química, olha como é que vai ficar. Primeira reação, formando água no estado líquido. O ΔH deu 283 kJ negativos, ou seja, liberação de energia. Se eu formo água, a mesma reação, só que agora eu tenho água no estado gasoso, essa liberação vai ser de apenas 242 kJ de energia, evidenciando que o estado físico aqui faz com que o ΔH dessa reação seja diferente. Assim a gente evidencia que o estado físico interfere no valor de ΔH. Dependendo do estado físico das substâncias, o valor de ΔH vai dar valores diferentes. Vamos para o segundo fator. Que fator é? É o estado alotrópico. Olho na tela. Estado alotrópico. Reações processadas com substâncias em diferentes estados alotrópicos apresentarão valores diferenciados de ΔH. A essa altura, você deve estar se perguntando o que é esse negócio de estado alotrópico. O estado alotrópico tem a ver com um fenômeno químico chamado de alotropia. Ele é inclusive estudado lá no primeiro ano, mas é provável que você não esteja lembrando do conceito, o que é esse tal fenômeno da alotropia. Olhe na tela que eu vou tentar relembrar a você. Alotropia, fenômeno no qual um mesmo elemento químico pode formar diferentes substâncias. Vamos para os exemplos. Tomando o oxigênio, o elemento oxigênio como exemplo, a gente percebe que ele é capaz de formar uma substância chamada gás ozônio.
localizado lá na estratosfera, né? Altas, elevadas altitudes, ok? O gás ozônio funciona como uma espécie de protetor solar natural. Mas esse mesmo elemento oxigênio também pode formar o gás oxigênio, o O2, imprescindível para a nossa respiração. Perceba que eu tenho duas substâncias com propriedades físicas e químicas diferentes, mas que são formadas a partir do mesmo elemento oxigênio. O ozônio se forma quando eu tenho 3 oxigênios combinados. E o gás oxigênio se forma quando eu tenho 2 átomos de oxigênios formados. Duas substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento, no caso, o oxigênio. A fórmula química desses dois estão aqui na tela para você perceber a diferença delas. Se a gente avançar um pouco mais, é possível a gente ver um outro exemplo que também é bem latente com relação à holotropia. Olho na tela. Um outro elemento que exemplifica o fenômeno holotrópico é o elemento carbono, pois a partir do carbono eu posso formar duas substâncias bem distintas. Uma delas é a grafite e a outra substância é o diamante. A gente percebe visualmente que elas são bem diferentes. E a diferença não está somente nesse visual. Elas têm texturas diferentes, essas duas substâncias têm durezas diferentes e, sobretudo, valores bem diferenciados. Mas ambas têm algo em comum. As duas são formadas pelo mesmo elemento químico, no caso o carbono, evidenciando o fenômeno da alotropia. A alotropia, um mesmo elemento químico capaz de formar diferentes substâncias. Vamos continuar olhando para a tela para a gente ver como é que isso interfere lá no valor de ΔH. Aqui nós temos duas reações químicas que utilizam carbono. As duas reações químicas formam o gás CO2 gasoso. Perceba que na primeira reação eu estou utilizando carbono, só que ele está na sua forma alotrópica de grafite. Na segunda reação eu também utilizo carbono, só que ele está na forma alotrópica de diamante. Essa diferença no estado alotrópico implica em valores diferentes de ΔH. Na primeira reação, o ΔH deu negativo 393,5 kJ, enquanto que na segunda reação, embora esteja próximo, mas deu diferença, deu menos 395,4 kJ. Uma diferença pequena, mas que foi causada devido ao estado alotrópico do carbono, que foi diferente, evidenciando que o estado alotrópico de uma substância interfere no valor de ΔH. Mas vamos para o principal, para aquele que é o filé mignon desses fatores capazes de alterar o valor de ΔH. Fica de olho na tela aí. Quantidade de reagentes e produtos. A quantidade de calor envolvida em uma reação química é, destacado, proporcional à quantidade de reagentes e produtos que participam da reação. Eu não sei se você prestou atenção, eu destaquei no texto, mas trouxe aqui para você as duas palavras, proporcional e quantidade. Essas duas palavras são extremamente importantes para a gente perceber o porquê que esse fator ele é o mais cobrado. Olha na tela aí que eu vou te explicar melhor isso daí. De novo, a quantidade de calor envolvida em uma reação química é proporcional à quantidade de reagentes e produtos que participam da reação. Olha o exemplo aí. Nessa reação, como vocês podem perceber, eu tenho 1 mol de H2 gasoso reagindo com 1 mol de Cl2 gasoso. Essa reação produz 2 mols de HCl. O ΔH dessa reação é negativo, portanto ela libera um total de 44,2 quilocalorias. Perceba que agora eu estou repetindo a reação, só que agora ao invés de utilizar um único mol de H2, eu estou utilizando o dobro, no caso 2 de H2. Eu também dobrei a quantidade de Cl2, de 1 para 2. Isso implicou no dobro de HCl formado. Antes era 2, eu formei 4. Essa alteração na quantidade de reagentes e produtos também implicou
na alteração, no caso, também no dobro de energia produzida pela reação. Antes eu tinha um total de 44,2 quilocalorias de energia. Agora, como eu dobrei a quantidade de reagentes e produtos, o valor de ΔH também dobrou também aumentou, no caso, na mesma proporção. No caso, dobrou. Cara, isso aqui é extremamente importante porque, gente, vocês precisam compreender essa proporcionalidade, ok? Porque essa proporcionalidade vai implicar nas questões envolvendo a estequiometria dentro das reações de termoquímica, dentro das questões de termoquímica. Para exemplificar um pouquinho, fica de olho na tela aí que eu trouxe um exemplo onde você pode aplicar muito bem esse princípio e esse fator. Questão aqui da Unicamp, ela foi modificada, ela diz o seguinte: um botijão de gás de cozinha contendo butano foi utilizado em um fogão durante certo tempo, representando uma diminuição de massa de 1 kg conforme a reação. A reação é uma reação de combustão, tá? O butano é representado por C4H10, ok? Ele está reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Essa reação libera um total de 2.900 kJ de energia por cada mol de butano que é queimado. Ele trouxe para ti como dados aqui a massa do hidrogênio e do carbono e pergunta aqui para você: qual a quantidade de calor produzida no fogão devido à combustão do butano? Questão clássica aqui de termoquímica envolvendo esse fator capaz de alterar o valor de ΔH. Como é que a gente resolve isso? Olha na tela aí que eu vou te mostrar. Bom, primeiro, aqui tá o texto. Qual a quantidade de calor produzida no fogão devido à combustão do butano? A reação é essa e do texto a gente obtém o seguinte: ele me perguntou a quantidade de energia, portanto eu venho aqui no ΔH e coloco um ponto de interrogação indicando que ele está fazendo uma pergunta para mim aqui na energia. Do texto também, lá inicial, ele disse que foi queimado uma massa de 1 kg de butano, C4H10. A reação me mostra que eu tenho 1 mol de butano na reação. A gente também é possível, com os dados que ele deu para a gente, calcular a massa molar do butano. Eu tenho 4 de hidrogênios e 4 carbonos, melhor dizendo, e 10 hidrogênios. Se a gente multiplicar 4 vezes 12, que é a massa do carbono, e somar com 10, vai dar 58 gramas por mol. Se você está na dúvida, é só ir lá atrás no cálculo de massas molares em aulas anteriores, ok? Continuando. Como a massa molar trabalha em gramas por mol, eu vou precisar transformar esse 1 kg para gramas. Ora, todo mundo sabe que 1 kg equivale a 1000 gramas. Então pronto, a coisa está bem aqui desenhada para mim. Eu vou fazer aqui uma regra de 3, olha para cá, lembra que essa relação é proporcional, portanto eu vou fazer uma regra de 3 simples. Entre a quantidade de butano e a quantidade de energia da reação. Fica de olho na tela para te entender o que eu estou falando. Bom, primeiro eu vou fazer uma regra de 3 entre o butano e a energia. Massa embaixo de massa, energia embaixo de energia. A reação diz que eu utilizo 1 mol. 1 mol de butano produz ou libera 2.900 kJ. Só que eu não vou trabalhar com mol. Como a massa molar do butano é 58 gramas por cada 1 mol, ao invés de colocar 1 mol, eu coloco 58 gramas. Então fica subentendido que 58 gramas de C4H10 libera uma quantidade de 2.900 kJ de energia. Mas o problema me diz que na realidade eu queimei quanto? 1 kg, ou seja, 1000 gramas de butano. Ora, se eu queimar 1000 gramas de butano, eu vou produzir um valor X de energia. Uma regra de 3 simples e regra de 3, a química parou por aqui
E a partir de agora é somente a matemática. Por isso, eu vou dar licença para que a matemática venha resolver o problema de vocês. Olá, eu me chamo professor Aritmética, os mais íntimos me chamam simplesmente de professor Ari. Eu vim aqui socorrer o Marshall, uma vez que ele está com um problema envolvendo regra de 3. E eu digo para vocês, esse pessoal da química simplesmente não sabe matemática. Como a gente não tem tempo a perder, olho na tela para a gente resolver logo esse problema. A gente percebe aqui uma regra de 3 simples, onde 58 gramas produzem 2.900 kJ de energia. Ora, se 58 gramas produzem 2.900 kJ de energia, 1.000 gramas produzirão X valor em energia. Aplicando o princípio básico aqui da regra de 3, 58 vai se relacionar com X, assim como 1.000 multiplicará 2.900. Dando uma arrumadinha aqui nesse processo, a gente vai ter 1.000 vezes 2.900, tudo isso dividido por 58, uma contazinha fácil, e o valor de X a gente obtém igual a 50.000 kJ. Uma contazinha rápida, básica e fácil, mas esse pessoal da química não consegue resolver. E assim eu vou ficando por aqui, esperando uma nova oportunidade. Até mais. Marshall, volta para cá. Obrigado, professor Ari, pela sua contribuição e pela sua participação aqui no nosso canal. Gente, deixa eu te falar, o professor Ari, ele é um pouquinho assim ranzinza, mas no fundo ele é gente boa. Eu já conheço ele há um bom tempo, beleza? De vez em quando ele vai aparecer por aqui. E assim a gente encerra mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.